Não esqueçam de se inscreverem no canal, ativar o sininho para receber mais notificações e deixar a sua curtida. Em Lucas, Doutor Lucas, capítulo 9, verso 23. Nós vamos ler alguns textos e também o capítulo 14, verso 27. Dois textos. Dentro da palavra que vai ser ministrada agora para a igreja do Senhor Jesus, né? Lucas 9, verso 23 e Lucas 14, verso 27. Facinho, mesmo livro, só folhear algumas folhas, e o Gabriel ali é mais rápido que eu, já está ali na transparência, aqueles que estão aí, né? Pode acessar a sua Bíblia, mas também pode, tem todos os recursos aí disponíveis, né? Vamos dizer assim, ó, palavra do Senhor para mim. Maravilha, né? Palavra do Senhor para a igreja, que se encontra em Lucas, capítulo 9, verso 23, e Lucas, capítulo 14, verso 27. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Eu estou lendo 22, né? Já que é assim, a gente lê, né? E seja rejeitado dos anciões, dos escribas, e seja morto e ressuscitado ao terceiro dia. Agora sim, o 23. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Vamos folhear a Bíblia? Lá em Lucas 14, verso 27. Diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O verso 22 que eu li faz parte do texto da confissão de Pedro. Quando Pedro ele vai falar, né, sobre quem é Jesus. Jesus pergunta aos seus discípulos: quem diz os homens aí quem eu sou? E Pedro dá a resposta, mas aí, nesse texto, nesse verso 22, Jesus ele fala do seu mistério, ou da sua vocação, daquilo que ele foi chamado. E ele coloca bem claro: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Ele já começa a descortinar para Pedro que essas muitas coisas de padecimento que ele iria sofrer, uma delas é ser rejeitado pelos que eram os senhores da igreja. Eu vou ser rejeitado pelos anciões e dos escribas, e ainda vou ser morto. Mas isso convém que aconteça, viu, Pedro? Não sai aí espalhando não, porque essas coisas têm que acontecer. E seguindo esse discurso de Jesus, e ele começa: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E ele faz uma referência a esse texto, verso 22, porque Jesus está dizendo: eu estou negando a mim mesmo para oferecer a minha vida como sacrifício. É oferecer a minha vida por ser recusado, rejeitado e ainda ser morto. E ao terceiro dia eu vou ser ressuscitado. Aqui, para nós, é um desafio do ministério a ser vivido. E era o desafio de Jesus como homem a enfrentar todas essas perjúrias que ele iria enfrentar. Ou seja, ele estava descortinando para Pedro, diante da sua confissão, que tu é o Cristo, o Filho de Deus. Ok, eu sou o Cristo, mas eu vim aqui para fazer uma missão. E dentro desta missão, muitas coisas eu vou sofrer. Eu não vou sofrer como um Deus, mas vou sofrer como pessoa.
E aí nós vamos ver isso em Filipenses 2,7, que ele não fez conta de ser Deus, esvaziou-se a si mesmo. Filipenses 2,7. E ele se fez servo para obedecer a Deus, a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que Jesus padecesse todas essas coisas que ele menciona aqui. Eu vou ser perseguido, eu vou ser rejeitado, vou ser morto, mas fica tranquilo, terceiro dia eu ressuscito. Glória a Deus. E assim fez, e assim foi. Mas o que o doutor Lucas ele coloca para nós? Negar-se a si mesmo em detrimento do outro. Quando Jesus ele faz isso, nós vamos lembrar aquele texto de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus, ele negou-se a si em detrimento do outro, em detrimento de você, em detrimento assim, em favor de você, pensando em você. E mesmo antes de você nascer, Jesus morreu por você, pensando em você. E mesmo antes daquele que vai nascer amanhã, Jesus também morreu na cruz, pô. Em detrimento é isso, eu pensando neles, pensando em você. Então Jesus negou-se, esvaziou-se, deixou da forma de Deus para viver como homem. E aí Levítico vai mostrar que ele é este irmão mais velho que vai remir a nossa dívida, vai pagar os nossos pecados. E diante de Deus nós somos então purificados. Nós somos de Deus justificados por esse sacrifício de Jesus. Mas o que o Dr. Lucas quer para nós aqui nos passar? E aí eu gosto desse texto, embora ele apresente em Mateus 16, 24, 28, e algumas referências também, mas o Lucas ele fala assim, ó, cada dia a sua cruz. Conhecendo o ser humano como pessoa física, né, que tem aí os seus sofrimentos psicológicos e também fisicamente, né, cansaço, né, nós somos influenciados pelas coisas mais desse mundo. E Lucas, como doutor, ele sabe que a estrutura humana, diante de tantas pressões, sofre. E aí vem o estresse. Ele, como doutor, fala assim, ó, cada dia, é o único que fala, você pode olhar o texto lá em Mateus 16, que ele não tem esse texto, tome a sua cruz cada dia. Só Lucas fala, cada dia, e ele vai dizer assim, ó, todo dia é uma experiência diferente, né? É um flash diferente da nossa vida, né? Ou como diz aqui, que eu vou usar a expressão vibe, né? Cada dia uma vibe diferente, né? Agora na atualidade, não é isso? E aí daqui a pouco eu explico o que é isso. Então, tomar cada dia a nossa cruz é entender que cada dia é um processo da gente se fazer servo de Deus, ser discípulo de Deus, para cumprir a vontade do Pai na nossa vida. Porque o exemplo é Jesus, o padrão é Jesus, né? Para a nossa vida. Padrão é Jesus. A gente lembra aqui, né? Jesus é o nosso padrão. Tem muito que faz de Jesus um modelo. Eu tenho para mim Jesus o padrão, eu não posso fugir. Modelo a gente até foge. Eu já dei alguns exemplos aqui, né? A minha camisa tem um modelo da do Andrew, né? Tem uma gola, mas a cor da camisa dele é branca, a minha é preta. Se fosse padrão, teria que ser igual. Exatamente igual. Estou procurando alguém aqui que esteja no padrão. Nosso irmão lá, que está do lado do pastor Marcelo, tem uma camisa gola polo. O irmão Carlos também é uma gola polo. É o mesmo modelo, mas não é o mesmo padrão. Não é a mesma cor, né? Padrão é exatamente igual. Então, Jesus para mim é o nosso padrão de vida, como servo, como discípulo. A minha vida é em detrimento do outro. Eu vou viver a minha vida para que o outro seja igual ou melhor do que eu. Nunca menor, nunca para baixo.
E quando o professor, né, Sueli, ensina um aluno e ele aprende e ele evolui, né? É uma satisfação para o professor. Saber mais do que o professor é uma satisfação para quem ensinou. Esse é o legado da vida de um professor. Negar-se a si mesmo em detrimento do outro ou em favor do outro. E aí, irmãos, a gente olha lá para Lucas 14, 27, quando ele faz essa negação. Aquele que não se fizer assim, quem não negar essa cruz, ou quem diminuir essa cruz, né? Conforme Lucas 14, 27, vai colocar. E qualquer que não levar a sua cruz, não levar é negar. É negar. Eu não quero isso para mim, não. Eu não quero viver para o outro. Eu não quero viver para que o irmão seja melhor do que eu. No mínimo, mas aí igual. Mas melhor não. Então, não é isso. Jesus, ele morreu para que eu seja melhor. E ele diz, muitas coisas eu fiz, mas vocês falam até maiores do que eu. Então Jesus, ele viveu, ele sofreu para que eu e você seja até melhor do que ele foi aqui nessa terra, fazendo coisas grandes, não menor. E aí, dentro desse princípio que Lucas nos coloca aqui, e quem não se nega e diminui a cruz, não é discípulo. O que é diminuir a cruz? É sempre dizer, não, eu não consigo fazer isso, não quero. Quando você é chamado pela voz, né? Quando você é chamado por Deus, ou quando alguém precisa, quando a igreja precisa de você, quando a família precisa de você, quando alguém precisa de você, você negou a cruz e diminuiu. Não, isso aí não é para mim, eu não sei fazer, ou então não quero fazer. Você diminuiu a cruz. E aí Lucas fala assim, cada dia. Pode ser que o dia de amanhã a cruz fica um pouquinho mais pesada, né? Mas é cada dia. É aceitar aquilo que é designado por Deus na sua vida, em fazer a vontade do Pai. E se Jesus é meu padrão, aonde Jesus está, eu vou estar, não é verdade? É ou não é? É sine qua non, né? Se Deus está comigo, se Jesus está comigo, e se Jesus, aonde Jesus está, logo eu vou estar com Ele. Aonde Jesus está? Falhou aí? Aonde Jesus está? Você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, escreva aí, aonde Jesus está? Na glória do Pai. Então, se Jesus é meu padrão, e eu sou discípulo e sou servo, aonde eu vou estar? Na glória do Pai, aleluia. Se você está com Cristo, e Cristo é o seu Senhor, você é discípulo do Senhor Jesus, e você é servo dele em fazer a vontade do Pai, você vai ter a mesma promessa que Jesus teve, da glória. Não é verdade? Então, o que Cristo fez, ele valorizou a cruz. E que cruz aqui eu entendo? Ministério. E ele diz assim, ó, o meu ministério eu vou ser rejeitado pelos anciões, eu vou sofrer muitas coisas, eu vou ser morto. É o ministério dele. É a cruz dele. Eu vou entender aqui que cruz aqui é o ministério. Porque quando a gente fala de cruz, o que vem na mente? Sofrimento. Prego na mão. Chicotada, lança, escárnio. Não é isso que vem à mente? Sofrimento. Já vem logo o Calvário, né? Quando fala na cruz. Mas cruz para nós deve ser entendido como a alegria. Porque foi nela que Deus nos deu a salvação. Mas eu vou entender também, nesse princípio aqui, se alguém quer vir após mim, e esse vir após mim é ser discípulo, fazer o que Jesus fez, seguir na vontade de Deus, negue-se a si mesmo. Eu vou entender que esse ministério que nós temos na mão, a gente tem que valorizar. Valorizar o que Deus nos deu para fazer.
que Deus nos deu, que Deus nos tocou para fazer, seja ele no aconselhamento, seja ele no discipulado, seja ele na evangelização, seja ele na música, no louvor, na pregação, no ensino. É o ministério. Esse é o meu ministério, é o legado de Deus para mim, é aquilo que Ele me outorgou, é aquilo que Ele me deu para fazer. Então eu não vou diminuir isso, eu vou valorizar aquilo que Deus me deu para fazer, porque se eu valorizar e eu colocar isso como importância tal, eu vou ser honrado por Deus, eu vou ser chamado filho de Deus, eu vou ser discípulo dele, eu vou ser honrado por Deus. Jesus negou-se. E negar-se aqui, no conceito, no princípio da palavra, ele se entregou. Ele se deu por você. Ele se deu por mim. Ele se deu por você. Porque ele se negou a si mesmo. Não, para mim eu não sou. Eu não vivo para mim, eu vivo para você. Eu vou viver para você. O meu ministério é para você. Quando a gente entende isso, querido, quando a gente entende que a minha vida como servo do Senhor é para fazer com que outras vidas encontrem o Cristo em nós, encontre o Cristo, a verdadeira paz espiritual através da minha vida, naquilo que eu faço, porque é se entregar. Quando eu me nego, eu estou me entregando. E como é que você se nega? Você se nega pelo seu dia a dia. Você nega, não, hoje eu não vou sair não com meu namorado, hoje eu não vou sair com a minha namorada não, hoje eu vou, né? Não, hoje eu não vou, não, eu vou agora atender alguém, eu vou orar por alguém. Você está negando a si mesmo. Você está fazendo aquilo que Deus te chamou para ser bênção, canal de bênção na vida. Carregar a sua cruz cada dia, é entender esse ministério e valorizar aquilo que Deus nos colocou. Jesus esvaziou-se a si mesmo, se colocou como servo. E servo aqui é aquele que obedece. Servo é aquele que obedece, né? É aquele que está pronto para atender a voz do seu Senhor. Essa é a subserviência, né? Está sempre pronto para atender aquele que vos chamou, aquele que vos convocou para essa grande obra do Senhor. Para Jesus, o discípulo que se coloca como servo, esse é o melhor. Tem muita gente querendo título, querendo posição, status. Mas para Jesus, o maior é o servo, é aquele que serve. E não é eu que estou dizendo isso, é o próprio Jesus. Abra a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 10, versos 43 e 45. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que está dizendo isso. E se Jesus é meu padrão, e ele se colocou como servo, quem sou eu para ser maior do que ele? Eu quero ser servo. Porque Jesus, agora, não quero ser servo por causa da vaidade, mas pelo título que o Senhor nos dá, que é Ele que nos comissiona a ser. E aí Jesus, ele diz lá, Marcos 10, verso 43 a 45, diz lá: mas entre vós, capítulo 10, 43 e 45, mas entre vós não será assim, antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. Então, quem é grande aqui? Quem é servo? Continuando: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Olha aí. Então até eu sou servo de vocês. Ah, o pastor, não, eu sou servo. Quer ser grande? Seja servo.
Quer ser grande? Seja discípulo do Senhor. Tem muita gente querendo ser além do que é servo. Mas é Jesus que está dizendo. E o verso 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que nós aprendemos aqui, queridos? Que a gente tem que valorizar o ministério que Deus nos deu, para qual Deus nos chamou, e não diminuir aquilo que Deus nos deu para fazer. E muito menos renegar a cruz, mas tomar ela, carregar ela. Lembre-se que cruz aqui para mim é ministério, é aquilo que Deus te chamou para fazer dentro desse conceito. A gente pode abrir outras coisas aqui, outras ideias sobre tomar a sua cruz. Como muitas gente vão pensar, não, eu tenho que carregar a minha cruz, parece sofrimento, né? Minha cruz, não é isso. É aquilo que Deus outorgou para você fazer. E faça com amor, com dedicação. Doe-se, entregue-se ao ministério do Senhor, que Ele vai honrar. Ele vai honrar a tua vida quando você faz isso. A nossa vida, isso aqui é tremendo. A nossa vida tem valor quando dela se valer outras vidas nas quais você faz a diferença. Essa aí nasceu de Deus aí. A nossa vida tem valor quando dela se valer outras vidas. Então, o irmão que está do seu lado, ou alguém que convive contigo, a tua vida só tem valor se ela for beneficiada. Porque esse é o ministério. A minha vida, olhando para Jesus, que é o meu padrão de vida, é para que o outro seja igual ou melhor. Melhor. Eu vou viver em detrimento do outro, porque é isso que Jesus diz. É vida na vida sempre. A minha vida tem que ser um baluarte. A minha vida tem que ser aquele que vai ser o atalaia, levar água, levar bênção, levar paz. E na outra vez eu falei aqui, né? Se a palavra que brota do teu coração, e ela brota pelo poder da palavra de Deus, ela vai irradiar a luz, né? Se ela não vier do fundo do coração, embalada pelo Espírito Santo, pode crer, ela não vai gerar luz. Então, eu tenho que entender que quando João 7 vai dizer que do nosso interior correrão rios de água, agora entenda assim, ó, do meu interior correrão rios de água para a vida, para dar vida, para dar vida. Então o que eu falo, o que eu faço, tem que gerar vida, é vida na vida sempre. A minha vida só tem valor quando dela outros se valerem. Esse irmão é uma bênção na minha vida. Esse irmão é uma bênção na minha vida. Quando eu estou com ele, eu sinto uma unção, é uma bênção. E a gente tem que ser bênção. O povo de Deus, o filho de Deus, o servo do Senhor, o discípulo do Senhor Jesus Cristo, tem que ser bênção, canal de bênção. Imaginar que a minha vida é um cálice cheio, transbordando, mas ele não pode transbordar a terra, ele tem que transbordar o cálice vazio, para se encher e assim, né, multiplicar a vida. É vida na vida sempre. E aí, tem algo interessante aqui, sobre uma frase de Martin Luther King. E ele diz assim: se uma pessoa não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Eu creio
que dentro do princípio de Jesus, tome sua cruz, né? Seja meu discípulo, negue-se a si mesmo, eu vou entender. Se você ainda está procurando uma razão para servir, eis aí uma. Viva em detrimento do outro. E você será abençoado. Você será abençoado porque Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe das suas carências, das suas necessidades. Todas elas. Todas elas. E eu digo isso pelo princípio que Jesus coloca lá no Sermão do Monte. Buscai primeiro o reino de Deus. Todas as coisas vos serão. E que todas as coisas é essa? Não está enumerada lá, né? Mas você pode pensar agora. Todas as coisas. Eu preciso de uma casa, eu preciso de uma namorada, eu preciso de uma esposa, eu preciso de um carro. Todas as coisas. Está enumerado. Mas todas as coisas que são necessárias para eu viver. Aqui não tem vaidade. Não tem vaidade. Porque Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe. Mas o que Ele quer? Busque primeiro o reino de Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. Então, invista a sua vida na edificação de outra vida. E Deus vai honrar você naquilo que é necessário para você. É vida na vida. Tome a tua cruz. Negue-se a si mesmo. Vou parar de pensar um pouco em mim. Pensar agora nas coisas de Deus. No reino de Deus. Eu vou permitir que o Espírito Santo de Deus me use como canal de bênção. Porque eu sei que a palavra de Deus é promessa. É o Senhor que diz. Todas as coisas me serão acrescentadas. Olha, eu tenho que viver isso na fé. Que qual filho vai pedir pão ao seu pai, este lhe dará pedra. Assim é Deus que nós, por nós, que somos filhos. E aí Jesus no mesmo sermão fala, olha o lírio dos campos. Não semeiam, não trabalham. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com ele. Mas olha, daqui a 5 dias vão murchar, vai secar, vai queimar. Se Deus veste o lírio do campo assim tão bonito, como é que Ele não vai vestir você que é filho? Mas Ele fala assim, olha o lírio do campo. Mas só que esse olhar do lírio do campo tem um conceito no grego que ele é profundo. Olhar é catélemo, como assim, aprender com, observe a natureza. Olha o que Deus faz, maravilha. Aprenda com o lírio, olha o que Deus faz. Então observe atentamente, no detalhe, o que Deus está fazendo, o que Deus fez. Se Deus assim faz, por uma coisa que vai queimar e vai secar, Ele como pai não vai fazer por você. Então aquieta teu coração. Busque o reino de Deus. Não esteja ansioso pelo dia de amanhã, porque Deus sabe o que você precisa. Mas é viver pela fé, né? É um desafio. É um desafio, né, Eliane? Todo dia, né? Todo dia. Então, se uma pessoa não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Quem foi Martin Luther King, né? Deu a vida para abençoar. Deus em nós, quando Deus está em nós, irmãos, quando Deus ele está realmente em nós, quando eu falo assim, não, eu estou com Deus, Deus está comigo, você tem que olhar as ações, tem que olhar os resultados, né? Pelo fruto, vós sereis conhecidos. E a gente tem que olhar o fruto que a gente está dando em nossa casa, em nosso bairro, nossa vida, nossa vizinhança, porque esses frutos é que nos revela quem nós somos. São aquilo que a gente faz, aquilo que a gente comete, aquilo que a gente fala. Deus em nós faz com que flua coisas boas. João 7,38, quem crê em mim e nas minhas escrituras, do seu interior correrão rios de água para a vida. Para a vida. Rios de águas para a vida. Para dar vida. E aí, como nós estamos na era do compartilhamento, né? A gente compartilha tanta coisa, né? Eu tenho dito para a igreja aqui, ó, só compartilhe coisas boas.
Não compartilhe memes que fazem chacota do evangelho. Chuta o pé para isso. Chuta esse negócio. Não entre nessas piadas de evangélicas que fazem chacota de pastores, diáconos, né, de cultos. Chuta isso fora. Não compartilhe, nem curta, nem dê like nisso. Mas nós estamos nessa era do compartilhamento. A gente compartilha tanta coisa. A gente precisa compartilhar aquilo que Deus faz na nós. Não é verdade, Fabiano? A gente precisa compartilhar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus está fazendo. A gente precisa compartilhar. A gente precisa usar o canal que Deus tem nos dado. Deus nos abençoou nessa era, desse século, de poder usar essa tecnologia para poder compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus. Compartilhar mensagem, compartilhar oração. Hoje você pode orar ao vivo com alguém. Hoje você pode mandar uma mensagem, como a gente está gravando aqui, está chegando a várias pessoas. Você pode fazer isso, usar a tecnologia para o bem. Temos que aproveitar esta onda, ou como na atualidade, aproveitar essa vibe. E o que é vibe? Vibe é diminutivo de vibrações. Então a gente tem que ter vibrações positivas. Vibrações positivas. Como discípulos e servos, podemos emitir uma mensagem de vibrações positivas, que é o Jesus em nós, é Deus em nós. A esperança da glória do Senhor é ver muitas pessoas encontrando o Cristo através da tua vida, através daquilo que você é, aquilo que você é no reino de Deus, servo, discípulo, que está pronto para servir, que está pronto para doar a tua vida pelo outro, para que o outro enxergue o Cristo em você, e ele seja aceito no reino de Deus. Como discípulos e servos, podemos emitir uma mensagem de vibrações positivas. Como servo de Deus, vivo e poderoso, vamos nos ajuntar ao propósito de Deus. E aí eu pergunto para a IBVA e para a igreja aqui, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus, a partir da humanidade, é construir uma grande família, com muitos filhos, a imagem e semelhança de Jesus. E qual é a imagem e semelhança de Jesus? Santo, irrepreensível em amor. Esse é o propósito de Deus, a partir da humanidade e a partir da minha vida, me juntar ao meu irmão para estar dentro do propósito de Deus, porque Deus quer salvar muitos, mas Ele vai fazer isso se da tua vida outros se valerem dela, se colocar ao serviço do Senhor, fazer outras vidas, quando na oportunidade emitir palavras que suscitem luz, que traga esperança, na vida de muitos, sobretudo palavras que sinalizam o caminho da cruz. Palavras que sinalizam o caminho da cruz. É na cruz que a gente tem que enxergar que lá foi pago os nossos pecados. É na cruz, é pela essa cruz que Jesus se entregou por mim e por você. E as pessoas precisam ver nas suas palavras, nas suas atitudes, um caminho que sinaliza a cruz. Porque é na cruz que as pessoas são salvas, por elas. Para que aqueles que um dia, como nós um dia fomos, como um dia eu fui, pecador, perdido, sem direção, dizendo que Deus estava comigo, que eu tinha Deus, mas estava perdido. Mas um dia eu encontrei o Cristo. Eu encontrei o Cristo e Ele me aceitou na sua glória. Ele me aceitou no seu braço. E me fez servo do Senhor, me fez discípulo do Senhor. Que Deus quer que você seja, queridos, discípulos do Senhor Jesus, servo do Senhor. E servos uns aos outros, servir com alegria, para que o outro encontre o Cristo através das suas ações de amor, para que o outro encontre a verdadeira paz, que é a paz do Senhor Jesus, e que encontre também aquilo que um dia você encontrou, a salvação pela graça, e seja aceito no reino. Amém? Amém, igreja? Palavra do Senhor para você.